Vamos conversar sobre aquilo que você vê no outro é o que está dentro de você? Tudo aquilo que te incomoda no outro pode ser uma fala sua? Vamos conversar sobre esse mecanismo de defesa chamado projeção? Aquilo que você vê no outro, que te gera incômodo, fala muito mais de você do que do outro. É aquela célebre frase do Freud: quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala muito mais de Pedro do que de Paulo. É sobre isso que a gente vai falar. E a gente também vai falar dos outros mecanismos de defesas do ego, da nossa personalidade. Fica aí a sugestão de você ter um vídeo bem bacana para a vida prática. Aguarda aí que a gente já vai falar sobre isso, tá? E obrigada por você estar aí. Vocês sabem que eu gosto de construir os textos e os vídeos desse canal que vocês estão comigo através de livros, né? Através de leitura. E hoje eu vou usar essa obra do Peter Gay, que é Uma Vida para Nosso Tempo. A Elizabeth Roudinesco, ano passado, 2016, desculpa, ela lançou a biografia do Freud, Uma Vida para Além do Seu Tempo. Quase uma paráfrase, né, do Peter Gay. E essa aqui foi lançada há muitos anos atrás. E hoje a gente vai falar sobre a projeção e os mecanismos de defesas que protegem a gente. Se a gente não tiver essas projeções no dia a dia, a gente não vai dar conta de enfrentar a gente. Só que a gente tem que lembrar que a gente tem alguns mecanismos de defesas que são desejáveis, por exemplo, a negação. Esses vídeos que eu postei da tragédia de Linhares, eu usei muito para interpretar aqueles dois no dia, logo depois da morte das crianças, o mecanismo de defesa chamado negação. Porque quando a gente passa por um evento muito estressor, o mecanismo de defesa que a gente tem que usar é a negação. Então, eu queria hoje conversar com vocês sobre esse mecanismo de defesa chamado projeção. Primeiro eu vou explicar a vocês o que é um mecanismo de defesa. Trouxe a minha colinha, eu posso, né? Então eu vou falar aqui, ó, sobre esse mecanismo de defesa. Eu vou usar que sábado a gente vai ter uma aula, dia 30 agora de junho, a gente vai ter aula lá no Instituto Cássia Rodrigues, que a gente vai dar aula mecanismo de defesa. Eu com a mestre em filosofia, psicanalista Edilésia, nós vamos estar dividindo a sala de aula. Nós vamos estar explicando o que são os mecanismos de defesa. E aproveitando isso, eu vim aqui para compartilhar com vocês sobre mecanismos de defesa chamado projeção. Vamos entender o que é mecanismo de defesa? Um padrão inconsciente de pensamento ou comportamento que protege o nosso consciente de pensamentos e sentimentos causadores de ansiedade e desconforto. Então, todas as vezes que a gente tem um mecanismo de defesa é porque ele tem que proteger a gente daquilo que a gente não está dando conta de enfrentar na gente. E eu usei a frase célebre do Freud anteriormente: quando a gente fala do outro, a gente confessa o que está dentro da gente. Porque senão a gente não teria necessidade de falar tudo que nos incomoda no outro. Eu vejo aqui alguns comentários, principalmente naquele vídeo meu que tem muitas visualizações, interpretações dos sonhos, que eu tô dando aula, é verão, eu tava dando aula em janeiro e eu tava com a blusa sem manga e algumas pessoas vêm e colocam terapeuta, tá ali para poder cantar os homens. É engraçado que nada disso chega para mim, sabe por quê? Não tá falando de mim, a pessoa tá falando do que ela gostaria. E eu sempre penso assim, será que se ela tivesse aquele formato que ela tá vendo ali, será que ela não teria desejo dos homens olharem para ela e cantarem ela? Porque a gente não pode se incomodar tanto com o outro assim. Se a gente se incomoda, é uma fala da gente. Não fique com essa ilusão que quando você fala do outro, quando você tá gerando no outro um incômodo muito grande seu, você tá falando do outro. Você não tá falando do outro, você tá falando de você. E a gente tem que aprender, a gente tem que amadurecer para isso. Senão a gente fica criança a vida toda, né? E vamos continuar? Embora tenha se originado com um conceito psicanalítico, hoje a gente usa para tudo. Os mecanismos de defesa são altamente reconhecidos pela psicoterapia em geral. Eu acho que vocês já aprenderam que quem faz psicoterapia são os psicólogos. E o psicanalista faz só análise no consultório.
O termo foi criado por Freud, que descreveu os mecanismos de defesa, e estudado por Anna Freud, a filha do Freud, como uma maneira no qual o ego, o eu, aquilo que está acima do nível do mar, lembrando que o iceberg retrata muito essa teoria topográfica do consciente, pré-consciente e inconsciente. Todas as vezes que você lembrar de consciente, pré-consciente e inconsciente, a gente tem que lembrar da figura do iceberg, aquilo que está abaixo do nível do mar, que ninguém vê, mas está lá. Tanto que o Titanic foi e bateu no que estava abaixo do nível do mar. Se fosse no que estivesse acima, era uma pontinha só. Então, aquilo que aparece na nossa personalidade é uma pontinha. E aquilo que a gente fala o tempo todo é um mecanismo de defesa. Vocês sabiam que nos sonhos, o mecanismo de defesa que aparece no sonho é a projeção? Porque o sonho tem 4 formas, né? Projeção, deslocamento, condensação e dramatização. Então, a projeção, ela vai aparecer no sonho. Quantas vezes a gente sonha com algo que a gente não deu conta no dia a dia, na vigília, e leva para o sonho para poder administrar essas dores do inconsciente. Continuando. Os mecanismos de defesa podem ser descritos de uma forma de repressão e como estratégias para combater a dissonância cognitiva. Freud sugeriu que os mecanismos de defesa mal adaptativo pode se transformar em neuroses. E um dos mecanismos de defesa mal adaptativo é a projeção. E aí, se você quiser, é bem grosso, são muitas, deixa eu ver quantas páginas, 800 páginas. Eu, se fosse você, compraria essa obra do Peter Gay para você estudar sobre o Freud. Se você não tem paciência de estudar a obra dele, compre esse livro do Peter Gay. Eu acho assim muito interessante. Se você quer aprender muito sobre o Freud, compre esse livro do Peter Gay e aqui o nosso queridíssimo Freud. E aí você tem que... Aqui tem umas fotos no meio, olha só. O meu já tá amarelinho, que tem tempo que eu tenho ele. Então eu quero mostrar para vocês a Ana. Olha só, essa é a Anna Freud, a filha do Freud, que estudou, continuou, porque o Freud foi embora em 1939, com 83 anos, lá na Inglaterra, quando ele foi morar na Inglaterra. Então vamos falar da projeção? Vamos falar do que é projeção? Vou ler aqui para vocês a teoria da projeção primeiro. Projeção. Projetar em outras pessoas sentimentos negativos ou difíceis sobre você mesmo. Por exemplo, um agressor, ele acusa a vítima de tê-lo agredido. E aí vocês já repararam que quem, às vezes, parte para briga, ele não dá conta e ele acusa, e quando ele recebe a acusação de volta, ele se fragiliza muito. Lembra, mecanismos de defesas indesejáveis fazem com que aumente a nossa neurose, fazem com que a gente se torne cada vez mais pessoas que não administram o ser humano maduro do jeito que ele é, e ele tem neuroses dentro dele. Então, aqui nessa folhinha que eu vou dar sábado lá para os meus alunos, eu separei só negação, racionalização, repressão, deslocamento, regressão e sublimação. Antes de entrar na projeção, você já reparou quantas vezes a gente não dá conta de alguma coisa que a gente não está elaborando mais? A gente vai para a sublimação, a gente vai malhar, a gente vai comer, a gente vai limpar a casa, para não pensar naquilo, a gente vai dormir. Tem uma paciente minha que fala que quando ela está muito angustiada, ela vai dormir. Então esse é um mecanismo de defesa desejável, que é bom. Só que o mecanismo de defesa projeção, ele é não desejável. Todas as vezes que você tem esse mecanismo de defesa, mostra que dentro de você tem muita fragilidade. É o ciumento que acha que o outro vai trair ele, é o que vai pegar dinheiro deles que acha que o outro vai pegar, são aquelas pessoas que não dão conta de ganhar a vida, de ser bem sucedida e fala que o outro ganhou roubando, são aquelas pessoas que têm uma preguiça interna dela e aí acham que todo mundo é preguiçoso, que não tem capacidade de trabalhar. Então a gente coloca no outro para aliviar a gente, porque se a gente colocar na gente, a gente vai ter que fazer análise, ou a gente vai ter que fazer terapia familiar, ou a gente vai ter que fazer terapia cognitiva, ou a gente vai ter que fazer terapia sistêmica familiar, ou a gente vai ter que fazer psicoterapias, todas essas são psicoterapias que o psicólogo faz. Quantas vezes a gente não consegue entender o que está acontecendo com a gente? Então, todas as vezes que você fizer assim, eu gosto muito de alguns religiosos que eles falam, o dedo aponta porque mostra primeiro pra gente, aponta primeiro 3 pra gente, quando aponta pra lá. Cuidado com tudo que você fala do outro, cuidado quando você diz do outro, cuidado até você com os comentários que você coloca aqui, que é o réu confesso. Projeção é réu confesso. Todas as vezes que você fala do outro, você está falando de si.
exceto quando a gente dá um diagnóstico, aí a gente não está falando, porque, por exemplo, eu sou psicóloga, psicanalista, terapeuta familiar. Quando eu estou atendendo uma família, é óbvio que tem que ter diagnóstico, é óbvio que tem que ter um diagnóstico das questões. E as pessoas que se expõem na mídia, elas também são objeto de diagnóstico. Eu vou sugerir a vocês a última entrevista que a Leda Nagli, siga ela, maravilhosa Leda Nagli, que ela fez uma entrevista com Oswaldo Montenegro, aquele do Bandolim, vocês lembram dos anos 80, do Bandolins? E eu achei fantástico, eu assisti ontem à noite, domingo à noite, eu gosto muito, eu sigo a Leda Nagli, ela saiu do Sem Censura e hoje ela criou esse canal de YouTube aqui, a nova televisão, né, do século XXI, e foi fantástica a entrevista que ela fez com Oswaldo Montenegro, que está com 62 anos, e fala que ele é depressivo, e fala que se ele não trabalhar, se ele não estiver produzindo, se ele não estiver no pico do trabalho, ele vai entrar no estágio de depressão tão profunda que ele vai querer tirar a vida dele. Foi uma lição para quem tem depressão, aprender com ele. Ele não usa medicamentos tão fortes e ele faz exercício físico. E ele falou também que todas as vezes que ele tem um desejo da tristeza que está batendo na porta dele, ele levanta e vai fazer exercício físico. É uma forma de usar o mecanismo de defesa da dor que ele tem dele, da repressão, mas de uma forma positiva. Então ele sublima a dor dele fazendo exercício físico, ele sublima a dor dele produzindo, fazendo peças de teatro, fazendo músicas. Um exemplo para quem tem um olhar depressivo. Siga lá a Leda Nagli, a entrevista dela com Oswaldo Montenegro. Vamos voltar para a nossa repressão, para nossa projeção, desculpe. Então, a projeção sempre, lê de novo, a projeção, projetar em outras pessoas sentimentos negativos ou difíceis sobre si mesmo. Por exemplo, um agressor que acusa a vítima de tê-lo agredido. Quantos casais eu atendo, quantos pais e filhos eu atendo que se sentem tão vítimas, quando eles agridem, depois eles não dão conta de receber o que foi naquilo que ele fez, com a força que ele fez. E é uma questão muito séria, quem faz esquece. Então, esse vídeo eu tô fazendo para mostrar para vocês que a projeção protege você de ver a sua dor. Mas que tal você começar a olhar para você e ver você sem a máscara da projeção? E aí você vai descobrir que é muito melhor você saber quem é você. E o processo de análise é mergulhar dentro de você, deixar de ter tanto mecanismo de defesa, deixar de ter tanta projeção do outro, dos seus erros. Melhora, busca saber quem é você. E ó, cuidado com os comentários que vocês fazem aqui, que vocês só estão se revelando. Vocês não estão falando de mim, que vocês conhecem muito pouco de mim. Na verdade, os comentários negativos, que é uns 5%, não passa disso. O bom é que tem muito mais comentário positivo. Eu vejo sempre que são vocês que estão sendo revelados. E quem elogia também mostra o psiquismo de vocês, mostram a teoria topográfica de vocês, mostra o inconsciente de vocês. Espero que tenha valido a pena essa pílula do que é o mecanismo de defesa que protege a personalidade de entrar em contato com você mesmo, que chama projeção. Fica a dica. Obrigada. Beijo no coração. Gente, compartilha nosso canal, faça o nosso canal ser conhecido, não deixa de espalhar isso aí para todo mundo não. Já parou para pensar que tem tanta gente falando mal de tanta gente? E se você divulgar esse mecanismo de defesa chamado projeção, vai que as pessoas melhoram? Então compartilha nosso canal, acende aqui, acende não, clica aqui no inscrever-se para quando a gente publicar vídeos, você receber logo. E ó, a série Mães Narcisistas tá bombando. Vou fazer mais vídeos, tá? Beijo no coração e ó, obrigada por vocês existirem. Estamos chegando a 40 mil seguidores. Obrigada por vocês. Beijo no coração. Tchau.